Também no programa Tá na Pauta, dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. E Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Estamos ao vivo, claro, pelo rádio, somos rádio desde sempre, 560 no AM, 79,9 no FM, também na aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br, na Alexa, no aplicativo do seu celular e a partir de agora em live também pelo Facebook, com imagens aqui do estúdio. E quem está nas imagens já teve a alegria, como eu tenho, de ver, né, o nosso querido convidado das quartas-feiras, Frei Carlos Rockenbach. Paz e bem, Frei, tudo bem? Paz e bem, muito bem. E sempre também alegre por poder estar aqui diante de você e assim imaginando, também contemplando tantos rostos que estão sintonizados conosco, né? Aqui por Caxias, região e outras partes, né? Então a gente sente-se afetivamente muito próximo, mesmo que seja de forma virtual e pela rádio, mas a proximidade ela é algo que nos engrandece e preenche, e enriquece a realidade do que somos, seres humanos, né. Então é muito bonito isso, né. Eu acho sensacional o Sim, quanto a gente chega em lugares e em pessoas que a gente não imaginava e essas pessoas também chegam na gente, né. exato, Eu né. acho muito lindo isso. Sim, Todo mundo já sabe, mas eu vou reforçar aqui que quem quiser participar conosco do programa é convidado. Você somos 2 aqui e você é a terceira parte, né. Você que hã, está nos escutando é a terceira parte, então pode fazê-lo através do WhatsApp 999530616, do telefone 32209400 e também pode entrar em contato aí com os meios digitais, direto aqui na live, comentários, facebook.com/, Rede Tua Rádio, reforçando que esse programa está sendo gravado, depois que ele termina, 2 minutinhos depois ele já está lá no youtube.com/Rede Tua Rádio, para quem quiser compartilhar, assistir com calma em um outro momento, escutar com mais atenção. Frei, a gente vem numa série, né, de temas muito relevantes, porque agosto é um mês especial, né, na sim, na questão da liturgia, na questão do universo, da espiritualidade, vocacional, né. vocacional, do Dia dos Pais, né, Sim, tem a questão dos leigos também, que a gente poderia ter feito um programa especial só pelo papel dos leigos na igreja, exato. não fizemos, É, talvez faremos, né, é, mas hoje, em função até de algumas perguntas que ficaram no último programa que sim, fizemos, que era um exemplo de família, a partir de olhar a Sagrada Família, né, sim, José, Maria é e Jesus, Jesus. aliás, um programa muito interessante, está Sim, lá armazenado no YouTube para quem quiser dar uma olhadinha, como se inspirar, né, como construir uma família olhando, se inspirando na Sagrada Família. E hoje, Frei, a gente vai tratar de temas difíceis quando o assunto é família. exato. A vida moderna tá Sim, mais difícil, tá mais com tá não é que tá mais difícil em relação, sempre foi difícil, né, sempre. Frei? Viver não é fácil, mas é que esses tempos que nós vivemos, eles trouxeram uma complexidade dos problemas, que Exato. isso que parece que é mais difícil. Por quê? Porque os Aham. problemas ficaram mais complexos, né? Os Complexos e mais visualizados, né, porque Isso. antes até poderiam acontecer situações, que não se tomava conhecimento Uhum. devido a não digo a falta de comunicação, né, mas, hoje hoje a gente vive um Big Brother, Um alto-falante, né? um alto-falante ao vivo quase, a gente sabe de situações no instante quase que acontecem, e isso também é relacionado a às relações entre pessoas, desde a própria célula que é a família, né. Então, eu parto do exemplo que você já mencionou, que quando a gente fala a gente tem a convicção de que não existe família perfeita, né, a não ser essa de Nazaré, que a gente menciona, onde a gente já falou do que significa José um homem justo, né, Uhum. congrega todas as virtudes,
Maria Imaculada Conceição não foi manchada pelo pecado, pelo mal, apesar de ser plenamente humana, e José também. E imagina então lá naquele lar o menino Jesus, né, que é o sumo e eterno bem. Então, claro, isso é como é que eu vou dizer, a meta na direção da qual nós precisamos caminhar. E hoje a gente também tem, famílias que a gente adota como modelo, como inspiração, né. Eu já falei muitas vezes, a minha família não é perfeita, tem problemas, como todo mundo tem. eh, o pai e a mãe foram, assim, magníficos, santos, né. E dentro de suas limitações, pouca formação, mas eles tinham muita sabedoria e, sobretudo, muito amor, né, muito amor. E aí a gente procura sempre conservar isso também como filhos. E Uhum. claro, somos 9 e cada um diferente do outro, né, e isso quando tem 2 já são 2 cabeças, né, 2 corações. Então a diferença, a diversidade, ela se manifesta onde há 2 pessoas, né. E isso na família também acontece muito, aí entram também questão de temperamentos, de convivência social, de influências, de tendências, dons, aptidões, e aí entra uma série de dificuldade. E também sempre a gente evoca a responsabilidade dos pais, né, dos pais, porque a gente sempre diz que a criança já aprende desde o ventre da mãe, né. Ela já percebe, é influenciada pelo que acontece à sua volta. Então, vamos supor que haja desentendimentos, gritos ou até violências. Isso já ela já traz no seu íntimo, no seu coração, na sua história. E, quando a criança nasce, os primeiros e principais mestres são os que estão à sua volta, né. Uhum. Então, há uma responsabilidade muito grande, claro, nunca se exige perfeição, porque todo ser humano tem suas limitações. Isso acontece em todos os grupos sociais também, também na vida religiosa. Uhum. Quando São Francisco começou esse movimento, lá pelo ano, 2006, por aí, ah, quando ele se desfez de tudo, começou a dedicar à reconstrução de igrejinhas, de cuidar dos leprosos, né, os que eram mais descartados e excluídos. De repente, 2 colegas foram se aproximando, e também de famílias nobres, o Pedro Bernardone, aliás, o Bernardo Quintavalle e o, Pedro Catani. Então, e assim foi acrescentando pouco a pouco mais. No início até que, como eles já eram amigos de antes, eles já se conheciam, e a espiritualidade que São Francisco cultivava e exalava ao seu redor, vamos dizer assim, aquele odor suave, doce, edificante, isso foi, contagiando as pessoas, né. Então, também ajudando-as a seguir os passos que eles foram se propondo pouco a pouco. Então, onde há um grupo, há diversidade. E hoje a diversidade é muito grande, mesmo da própria família tendo o mesmo sangue correndo pelas veias, às vezes nos defrontamos com situações bastante difíceis, né. Nossa, as É, dificuldades são grandes. Claro é. que eu concordo contigo, Frei, que tem famílias que a gente olha como inspiração, sempre, claro, levando em conta esse olhar de fora, né, Frei? Sim, Porque se a gente olhar, talvez dentro de casa, aquelas mesmas pessoas que a gente admira, talvez nos olhem como família, e dizem, nossa, eu admiro. Então, o que eu quero é, dizer com isso é que, guardadas as
proporções da Sim, admiração, né, que a é, gente não conhece tudo, sim. que a gente possa sim, quem sabe, viver mais em comunidade, né, para que a Hum, gente, ao viver em comunidade, a gente possa, quem sabe, ensaiar um jeito de ser família, sim, junto com as outras pessoas. é. Lá na semana passada, Frei, a Silvia e o Vinícius e a Jussara, foram 3 perguntas que Hum, ficaram, hum. eu até anotei para não perder, porque eu sabia que eu ia me esquecer, né, Frei. Sim, E eu vou trazer, porque nenhum deles pediu segredo, são temas difíceis, sim. recorrentes, e à luz da espiritualidade, a gente entender como lidar com essas situações que acontecem na família. A Silvia contou lá na semana passada e ela pediu até um aconselhamento, o que fazer, como Sim. lidar, como olhar para a espiritualidade, para isso que aconteceu na família dela. E o que que aconteceu? Ela tem um filho, ela não disse no dia se ela tinha mais do que tinha filhos, ela só Hum, falou de um filho que se declarou homoafetivo, né? Ele foi sim, em casa e contou: "Sou homoafetivo". Só que o pai, o marido da Silvia, não aceita e acabou que essa situação, de acordo com ela, destruiu a família. O que fazer? Ela não contou detalhes, também não sim. precisamos saber dos É, detalhes, tá, Silvio, bem tranquilo, que é uma coisa que é mais comum, né, Frei, que hoje a gente fala exato. muito sobre a identidade de gênero, Sim, a comunidade LGBTQIA+, e algumas siglas que vão sim. se somando ali, mas Aham, todo mundo entendeu do que se trata, né, e que muitas vezes quando não isso não tem um acolhimento dentro de casa, pode ter várias repercussões. exato. No caso da Silvia, o que aconteceu foi que ela disse que a minha família se destruiu. Aham, Como lidar com a situação? Não é lidar sim. com a opção do filho, é como lidar com a destruição que aquilo provocou na família. Exato, né, porque isso não é um caso único, a gente, a todo momento se defronta com situações assim, e gente nos procura até justamente para ajudar. Então, aqui a gente também aponta um pouco o ideal, aquilo que a gente precisa se exercitar, precisa se trabalhar, mas não sozinho, porque quem nos ajuda a ver que passos dar, que palavras dizer, de como agir, também entra na dimensão da espiritualidade, o Espírito Santo. Então, aí também a própria fé que a pessoa cultiva, se é uma fé autêntica, verdadeira, e muitas vezes porque nós temos uma diversidade de tipo de pessoas que creem, né. Uhum, Também a diversidade de como a gente olha o próprio Jesus Cristo. uhum. Evocando o evangelho desse final de semana, o último, Jesus chegou a perguntar aos apóstolos, depois de 3 anos de convivência, 3 anos de missão, de pregação, "Quem eu sou para essa gente? O que que o povo fala de mim?", né. Fez tipo uma pesquisa de opinião pública. Aí, a resposta não é que foi surpreendente para Jesus, mas ele constatou algo que hoje talvez seja mais difícil ainda. Porque Pedro diz: "Olha, uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum outro profeta". Isso quer dizer o quê? Havia muita confusão em torno da pessoa de Jesus, né. Mesmo os próprios apóstolos custavam entender a ele, né, até o fim. Tiveram dificuldades de relacionamento também, hã, porque depois disso, Jesus contou para eles o que lhes sucederia em Jerusalém, para onde eles estavam indo, que ele ia ser perseguido, caluniado, preso, torturado, morto. Aí Pedro já pensou na espada, nas armas, né. Nós já falamos outro dia também sobre isso. E Jesus não é das armas. A arma dele é o amor, a compreensão. Então, qual é os passos que eu aqui indico que são muito importantes? E tanto o Papa Francisco, outros anteriores também, e o Papa Leão insistem muito, a primeira atitude é acolher. Acolher independente de quem seja, Uhum. né. O acolhimento é o primeiro passo
para você abrir um canal de um possível diálogo. Claro, antes do diálogo, a capacidade de escuta também, além de acolher. Eu Uhum. vou evocar sempre exemplos bíblicos. Por Sim. exemplo, os samaritanos eram, assim, discriminados, rejeitados, amaldiçoados pelos, judeus fanáticos, né, os, cumpridores fanáticos da lei, né, os fariseus, doutores da lei e outros. Aqui não quero, criar conflito, a questão de religião, mas é o que a Bíblia nos mostra naquele tempo. E porque os samaritanos eram uma mistura de raças, de crenças, e por isso eram tidos como impuros, segundo a Uhum. concepção da época. Tanto que até nem se conversavam. Ah, e Jesus encontra uma samaritana de má fama, vamos dizer, lá no poço de Jacó, ao meio-dia, sozinhos. E aí o que ele faz? Ele pede a esta que todo mundo discriminava, pede de água de beber. Me dê água de beber. Ele se faz de necessitado diante dela. Ou seja, ele se faz menor do que ela, né. E ela estranha, estranha essa atitude, porque Acostumada a levar lambada, né. sim, totalmente diferente do normal que eles Sim. estão acostumados no dia a dia. Esse aqui já é diferente, um judeu diferente, né. Aí, depois, claro, ela diz: "Pô, como é que vou", aí Jesus fala, ela estranha isso: "Como é que você, sendo judeu, pede para mim, que sou samaritana, água de beber?" É. Aí ele diz que: "Se tu soubesse quem te pede água, você pediria a água dele, e ele te daria água viva." Ela não entendia: "Mas tu nem poço, nem balde não tens, o poço é fundo. Aí ou você se acha maior do que Jacó que nos deu esse poço, né, o dos patriarcas do Jacó." Claro, aí abre um diálogo, por quê? Porque ele não se colocou acima, melhor, como perfeito, ele se fez menor do que ela. Isso possibilitou atitude de diálogo que não acontecia. Uhum. E de escuta também. Aí, de repente, quando ela fala, quer dizer, ele diz que é para chamar o seu marido, ela diz: "Eu não tenho marido." Aí eles: "Já tiveste 5 e o que tens agora não é teu." Então, claro, aqui pode-se ter muitas interpretações, mas o fato que ela estranhou: "Como é que ele sabe da minha vida? Ele me diz tudo, né, sobre mim." Aí eu vejo que tu és um profeta, um profeta. E a primeira atitude do profeta, que todos nós somos ungidos no dia do batismo como profetas e profetisas, é essa capacidade de, hã, humildade e de escuta. E aí, de repente, ela evoca esse conflito até de fé entre um e outro. E aqui os conflitos muitos são de fé também, crenças diferentes. Aí ela diz: "Ó, nós adoramos Deus aí no Monte Carizim, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém." Aí Jesus diz: "Ó, vai chegar um momento que nem vai ser em Garizim, nem em Jerusalém, mas vai ser em espírito e verdade, onde quer que tu estejas." Este é o culto que agrada a Deus, né. Então, isso aqui nos ensina muito também em questões de família, espírito e verdade. Quando a gente começa a esconder coisas, quando elas, como é que eu vou dizer, vêm à tona, aí as coisas se tornam mais difíceis. Por isso a atitude de transparência é muito importante. Isso vai ajudar a perceber também que aquilo que eu não aceito no outro, talvez eu tenha situações piores em mim que eu não aceito. E aí a gente tem essa possibilidade de ajudar um ao outro.
como Jesus ajudou a samaritana. E quando ela fala, depois desta do culto autêntico, que é em espírito e verdade, que Jesus fala, aí ela diz: "Olha, dizem aí que deve chegar o Messias, né, que vai nos revelar toda a verdade". Aí ele diz: "Sou eu, que estou à tua frente". Uma surpresa, imagina, um Jesus simples, do povo, um pastor com cheiro de ovelhas, como diz o Papa Francisco, né? Indo ao encontro dos últimos, dos mais rejeitados, os pecadores, aqueles que eram tidos como impuros, conversa com eles, partilha com eles, até que é partilhar a própria água, como depois partilha também a mesa. E tudo isso vai revelando para ela um Messias diferente. E quando ela percebe que ele é o Messias, ela corre para seu povo e anuncia. Tá, mas por que que eu evoquei isso? Por causa dos passos. Primeiro é a acolhida. E Jesus fez isso com o jovem rico que também manifestava interesse em entrar no reino. E Jesus, quando lhe pede, olha, tem que partilhar com os outros que não têm nada. Mas ele estava muito apegado aos bens, isso é outro problema na família, e dá cada briga por causa de herança, né? Aí rompe com tudo, né, muitas vezes, né. Então, a partilha, né, partilha justa, honesta, para que todos tenham vida digna. Mas ele não quis fazer isso, foi embora, né, não seguiu Jesus. O Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, os cobradores de impostos na época já eram amaldiçoados, eram pecadores públicos, então imagina o chefe. E ele ouviu falar de Jesus, porque toda a riqueza que ele acumulou não satisfazia, sentia um vazio dentro de si. Então ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele, quando ele soube que estava chegando lá na sua cidade de Jericó, ele esqueceu seu trabalho e achou uma maneira de ver Jesus. Ele se contentava com isso. Por isso, como baixinho, ele subiu numa árvore. Jesus chegou, olhou nos olhos dele, um olhar de acolhida, não de condenação, não de interrogatório, mas simplesmente ele faz um convite: desça daí, porque hoje eu tenho que ficar na tua casa. Então, esta atitude de acolhida das pessoas, todas elas têm suas limitações, suas fragilidades, e com isso não quero dizer que esse caso específico que foi mencionado aqui, eu não classifico como fragilidade, é uma condição que hoje é difícil a gente entender e não é de hoje. Se, já no Antigo Testamento, nós encontramos leis sobre esta questão, porque também havia só atitude de condenação e não de acolhimento, de diálogo, de compreensão, de perdão, aí, aí claro, o rompimento, a ruína pode ser uma das consequências, né. Eu falo, assim, um pouco a partir do ideal, né, acolhimento. Eu tenho, não dentro da minha família, mas parentes próximos que vivem essa experiência também. Claro, no início foi muito difícil, né, por causa de uma cultura que a gente traz, de convicções que a gente foi alimentando, que foram como se cimentando em nosso coração e nossa mente, e também da dificuldade que o mundo hoje nos mostra da aceitação do diferente. Aceitação. Isso em todos os sentidos. E esses grupos, as minorias, como se chama muito, eles se manifestam justamente porque eles têm diferenças, ou de cor, ou de condição social, né? Ou até da questão de gênero, né? Isso de ambos os lados, tanto masculino como feminino. E são situações de pessoas diferentes. E hoje há da parte de um renascimento de um certo fascismo, o nazifascismo, essa postura de eliminar o diferente, né, de perseguir
dessa atitude farisaica no tempo de Jesus e no Antigo Testamento, e não de acolhimento. Quando Jesus conta a parábola do grande banquete, estes que se achavam perfeitos foram os primeiros convidados. Só que cada um achou uma desculpa, né? Uhum. Não foi. Que o dono da festa mandou fazer? Mandou convidar a todos que encontrassem em tudo que é lugar, ruas, encruzilhadas. Quem é que fica nas encruzilhadas? E na porta ele não colocou um fiscal, fazer um interrogatório. Não, eu quero todo mundo em torno da minha mesa. Ou seja, nós excluímos com muita facilidade. Nós excluímos. E, às vezes, por certas até ideologias, fanatismos e uma cultura que a gente carrega uma história. Eu não quero condenar quem, provocou essa ruptura ou tantas rupturas que a gente vê, porque não cabe a mim nem julgar nem condenar. Mas, sim, tê-los no meu coração, ao menos na oração, né. Como a gente sempre, reza por todos os que passam por situações difíceis, famílias, tudo isso. E quando vem para dialogar, a primeira atitude é acolher, independente de quem seja. Não Perfeito. discriminar. Segunda atitude, antes de falar, é aprender a escutar. E escutar com o coração, com o coração. Não só com a razão, mas também com afeto, com afeto. Saber escutar. E hoje a gente praticamente perdeu essa capacidade, porque a pessoa tem muito a dizer. A terceira atitude é dialogar, dialogar e tentar compreender, por mais difícil que seja essa situação, tentar compreender e ajudar da melhor forma possível. A Silvia, enquanto o senhor vinha explanando aqui, ela escreveu, ela está Sim, escutando o programa aqui. Eu já tenho que fazer o intervalo, mas eu vou trazer o que que ela somou aqui a hum, ponderação. Ela tem um filho só, é hum, o casal e o filho. O filho é muito jovem ainda, tem hum, 19 anos de idade, então ela sim, se preocupa com a questão financeira, de sustentar. Ela hum, contou rapidamente aqui sim, que o conflito maior é que o pai, no caso o marido, não aceita e acabou que eles brigavam dia sim e dia também, hum, por causa dessa manifestação do filho, né, é, dessa conversa difícil que tiveram em família, e aí acabou que esse jovem saiu de casa. Então a sim, Silvia diz: "Eu estou sempre aos prantos, sempre com pisando em ovos, sempre com o coração aflito, porque o marido não aceita que ajude financeiramente esse jovem, esse filho, sim, fora de uhum, casa, e que ela perdeu assim, a possibilidade daqueles almoços em família, sim, aqueles momentos, né. Então, claro que é muito pontual, é uma situação até que, de repente, eu falei: "Não sei se é o caso", mas, nem todo mundo sabe, aqui na Igreja dos Capuchinhos tem um serviço de aconselhamento, né. exato. E olha, é muito importante procurar. Eu sexta-feira que vem, eu vou passar o dia todo, e eu gosto de fazer isso, em Flores da Cunha, no Mosteiro das Clarissas. Fazendo o quê? Estar à disposição para escutar, para aconselhar, para iluminar e também para perdoar. Uhum, Aí tem uma outra palavra que eu ainda não citei, que é de fundamental importância, a capacidade de perdoar e não julgar, uhum, não excluir. Porque nem o próprio Jesus se arrogou esse direito de julgar e condenar. uhum, Ele mesmo diz: "Eu não vim para julgar e condenar, eu vim para salvar". uhum, Então, quem somos nós para julgar, os outros, independente da situação? Então, tem corações mais duros para, às vezes, para perdoar, para assimilar certas situações que a gente nunca imaginava, né? Hã, aí eu já coloquei, a quantidade de coisas que pesam. E o espírito de família, poder estar em torno de uma mesa, sendo poucos ou sendo muitos, parece que é o como é que eu vou dizer, o coração da família mesmo. uhum. Eu sempre digo
quando eu falo para os noivos no casamento: "Lá em casa vocês têm o vosso altar, o altar que é a mesa, onde vocês partilham o pão, que é fruto da graça de Deus e do trabalho, do suor de vocês. Mas Uhum, eu digo, nunca esqueçam desta mesa aqui que é o altar, onde uhum, a gente recebe o pão vivo que desceu do céu para a vida do mundo." uhum, Então, aí já evoco de novo a dimensão da comensalidade uhum. e também o futuro dos filhos, né, da questão econômica. Então, aí também entra um outro aspecto de uma outra manifestação do outro domingo de privilegiar um, ou outro, né. Aí eu lembrei, já também avançando um pouco nessa questão, hã, de Caim e Abel, né, também de Esaú e Jacó, Uhum. quem Que aliás é sim, um tema que daqui um pouquinho tem uma outra sim, pergunta, Frei, que é exato, do tá. Vinícius, né. Sim, A tá. gente pode fazer um intervalo antes, Frei? Sim, faço Pode? intervalo e depois eu só concluo isso que eu vou fazer em Flores da Cunha, porque lá também é um lugar de receber a indulgência plenária, lá no mosteiro, Uhum, desde o dia de Santa Clara, 11 de agosto. Então, eu vou 2 vezes por mês lá fazer estudo com elas, e elas pediram: "Mas tal dia você vem desde cedo para atender confissões e rezar a missa às 7h30." Ou seja, nós fizemos isso aqui na Imaculada no dia 1º e dia 2 de agosto. Eu fiquei um dia e meio direto, ouvindo, aconselhando, e isso é tão gratificante quando a gente vê as pessoas levantar leves, uhum. soltas, ou seja, com perspectivas, com o caminho iluminado. Uhum. Mas isto é obra do Espírito Santo, eu sou instrumento, né. Frei, só para não deixar a Silvia, que depois a gente vai mudar de assunto sem a informação correta, a pastoral da confissão, é uma pastoral? Não, é um Não, serviço, né? aqui na igreja tem, claro, sempre tem freis para atender. Uhum, Então, aí eu vou, só em 2 palavras, passando mais um minutinho, quando a gente vai desabafar, a gente está confessando. Eu no primeiro ano do seminário, com os meus 21 anos, num certo momento estava numa crise danada. Não sabia se eu ia continuar, se eu ia fazer as malas para casa, e eu não tenho essa facilidade de me abrir. Aí eu fui falar com o reitor. E eu me admirei de mim mesmo, porque eu fui botando tudo para fora, tudo. E ele silencioso escutando. No final eu pensei que ele ia me dar uma série de conselhos e orientação. Ele só pediu: "Tu quer absolvição?" uhum, Ou seja, isto já foi, vamos dizer, no bom sentido, um descarrego, porque eu tinha muita coisa pesada, e nós temos muita coisa pesada no coração, que justamente impede esses passos, às vezes, da uhum, acolhida, da escuta. uhum, Então, isso é um certo empecilho. E quando a gente vê uma perspectiva, uma luz, e vê a forma de como Deus age, não excluindo ninguém, nem os últimos, os piores, é, aqui não estou classificando o exemplo como piores, né, mas na história a gente lembra o filho pródigo, né, que aprontou todas, e, ele acolhia, e uhum. não de qualquer jeito. A parábola diz: com abraço e cobriu de beijos." Tá certo. Silvia, fica a dica, tá? Acho que é importante que, por vezes, a gente precisa. É um caso muito pontual, muito Sim, específico, né? Então também nem fica de bom tom a gente tratar assim de forma sim, pública, né, é, Silvia? Minha sugestão para você hum. é buscar ou um assessoramento profissional, né? Sim, aí Médico, entra psicossocial, psicólogos isso. também, né. Ou uma confissão, eu falo desse serviço, porque eu sei que poucas pessoas conhecem, né, Frei, Sim, que é possível, buscar esse aconselhamento na igreja, né. exato. Na Uhum, igreja e também em profissionais, mas aí tem que, vamos dizer, cuidar bem, hã, com quem a gente vai buscar. Porque tem gente que, aí falando desse caso,
que é uma polêmica que continua, os tais dos cura-gay, né. Isso Uhum. é, como é que eu vou dizer, a maior aberração, e como se eu tivesse o poder, né, e então o que a gente precisa é ajudar essas pessoas dentro daquilo que eles percebem que é seu caminho, sua opção, né, e não cabe a nós julgar. Isso aí. Fica aí, tá, Silvia, a dica. Eu vou fazer um intervalo, porque eu já me passei muito tempo aqui do horário do intervalo, e na sequência a gente volta já já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Paixão pela vida é curtir um chima no fim da tarde. Paixão pela vida é ligar pra matar a saudade. Paixão pela vida é se superar a cada corrida. Paixão pela vida é se apaixonar pela vida. Paixão pela vida é cuidado em primeiro lugar. Paixão pela vida é ter sempre em quem confiar. Unimed Serra Gaúcha. Paixão pela vida. 11h42. Associados da Apopex agora têm descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Vive Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. 19 graus. Algumas coisas simplesmente não ficam muito bem juntos. Tipo heavy metal com forró. E eu te amo, meu bem, volta logo, volta também. Tem guitarra e tem sanfona, tem paixão que desmorona. É metal no shot, não combina com ninguém. Mas massa e molho nasceram pra ficar juntos. Massa mais molho orquídea, sempre agarradinhos. Você ou seu familiar sofre com dores, ansiedade ou insônia? O tratamento com a cannabis medicinal já é uma realidade do Brasil. A Green Vitae te acolhe e orienta com segurança, conectando você a médicos especialistas e te acompanha em todo esse processo. A missão da Green Vitae é transformar vidas com esperança e ciência. Siga-nos nas redes sociais e chame no WhatsApp 993752792. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Ótica Martinato, acreditamos que cuidar da sua visão exige experiência, qualidade e constante evolução. Investimos em tecnologia que proporciona mais precisão na adaptação das lentes e mais segurança para quem escolhe comprar conosco. São décadas de tradição aliadas a inovações que fazem a diferença no resultado final. Porque enxergar bem começa com atendimento de qualidade e termina com a confiança de ter feito a escolha certa. Ótica Martinato, você conhece, você confia. Sindiserve alerta. Água não é mercadoria. Vida não tem preço. E o SAMAI é do povo de Caxias. Não podemos aceitar qualquer ameaça de privatização. Construído com os recursos de impostos de todos os caxienses, o SAMAI atua há 60 anos cuidando da água, saneamento e esgoto da cidade. O SAMAI é do povo de Caxias. Uma campanha Sindiserve. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. Onze h 46, a hora bem certinha para você ajustar o seu relógio. Voltamos aqui com o programa Tá na Pauta. Eu, Beverly Rocha, Frei Carlos Rockenbach. Hoje são temas difíceis
quando o assunto é família. Já falamos sobre um tema aqui, tá lá no primeiro bloco, não vou me repetir nele, porque já tem outros dois, Sim. né, Frei? E É. vou trazer uns já aqui à baila. O Vinícius, na semana passada também, ele colocou assim, vou tentar sintetizar, né, porque a história era maior, né? Que ele não se dá bem com o irmão mais novo, porque esse irmão mais novo na família, não sei se tem mais irmãos, é ele e este irmão mais novo que brigam porque o Vinícius não consegue aceitar o fato de que esse irmão mais novo, ele é agressivo, é violento e já deu uns estrucon assim no pai ou na mãe, não entendi direito se era no pai ou na mãe ou se nos dois, mas ele é uma pessoa violenta, Hum. agressiva. E como o Vinícius é mais velho, ele vê aquilo e ele não consegue aceitar o comportamento do irmão com os pais, a Sim. violência com os pais. E aí ele vai, fala com os pais, diz: Isso tem que encerrar. Só que os pais, palavras dele, passam pano pro irmão mais novo. Ah, não é É. nada disso, deixa pra lá. Sim. E aí ele se sente muito mal, ele tem assim um ranço com o irmão mais novo por causa disso. Então ele até pede também como lidar, Frei, não necessariamente só com a violência do irmão, mas como Sim. acalmar o coração dele. Exato. Bom, uma coisa eu já falei em outros programas aqui, que nós, às vezes, vivemos, não digo 24 horas por dia, em função de situações dramáticas, problemas. O exemplo que você usou, às vezes a gente, quando a gente vive, né, tem uma unha encravada, já pensa que é um câncer terminal, né? A expressão sua, né? Então a gente vai, quando a gente não aceita uma situação e vive em função desta situação, ela se torna monstruosa dentro da gente, aí é mais difícil a gente lidar com ela. Então, claro, esse irmão mais novo, isso muito acontece nas famílias por ser o último, né, é o mais privilegiado. Não foi por acaso que os irmãos de José, os 12 filhos de Jacó, ele também foi vendido, queriam matar até ele, né. Assim, e assim por diante, então a gente vê desde o Antigo Testamento já tem situações assim, e hoje também é muito comum. Mas Ah, embora, né, Fred, que precisa de um parênteses aqui, sim, embora os pais pensem assim, assado, ninguém também está julgando, eh, diz lá, né, honrai pai e mãe. sim, Não tá no escopo de um filho agredir, nem verbal, exato, nem né. fisicamente. Tem que Aí ter um certo, sim, entre aspas, pudor, né, no relacionamento. Todas as relações deveriam ser com uma cultura de paz. sim, Mas um filho, agredir verbalmente ou pior, fisicamente, os seus pais, exato. é algo Sim, deplorável, né? sim. Então, claro, eu não sei quais seriam os passos a dar nesse sentido, mas, para o irmão mais velho que, se sente muito ferido com essa situação, eu acho que é quase que uma receita difícil da gente tomar, é um pouco amarga, é tentar ver as qualidades do irmão que ele tem, todo mundo tem. Uhum, E Deus até no filho pródigo que aprontou todas, ele viu qualidade, é isso que Deus valoriza nas uhum, pessoas. E não viver eternamente em função de um problema, dia e noite, mas tentar aproximações, né, e fazer a parte, que a gente consegue. Às vezes se torna muito difícil. E, aí também, na educação dos filhos, claro, isso também não quero julgar este caso especificamente, uhum. porque eu não vim para julgar ninguém, mas aí deve ter da parte dos pais um certo, como é que eu vou dizer, uma reflexão, né, diante desta situação. O que que nós podemos fazer para amenizar esta esse clima, Uhum, né. Porque, claro, se vê como uma injustiça, né. Agride, no entanto, é afagado, né. E, é que nem a própria parábola do filho pródigo, né, os 2 também não se davam. Quando o filho mais novo voltou, o mais velho uhum. não quis nem entrar, nem pensou em perdoar. E o pai teve que ter muita conversa com ele para
convencê-lo, né? Uma coisa, Frei, que eu não sei Se se é comum ou não, realmente não sei, mas de vez em quando a gente ouve, né, não sei se é mito ou verdade, de que tem uma fase que os irmãos brigam mais. sim, Eu não vi, eu tenho irmãos, né? Eu não tive isso com os meus sim, irmãos, então eu não sei se é real ou não. O que eu tive com os meus irmãos e que eu posso falar da experiência é que tem uma fase que os irmãos importam menos. sim. Mas depois que a gente amadurece, ter irmãos é uma bênção. Mas e como, né? Então, tanto que esse final de semana eu dei uma fugidinha rápida para Novo Hamburgo, né? Para rever pelo menos alguns, né? Então, aí vem a riqueza, a preciosidade da família, que a gente sempre tem que zelar por isto, e eu não digo relevar certas situações, mas pedir a Deus luzes para a gente poder, talvez, ter um diálogo pessoal com um, com o outro, né? E ver como ajudar a superar. Claro, tem uns que nunca estão abertos para dialogar, né? Porque também já tem um pouco, às vezes, um nasce com um temperamento mais calmo, Uhum, que zela pela justiça uhum, e até por ser um bom filho, uma boa pessoa, e tem outros que têm temperamento mais agressivo, né. uhum. E aí a razão disso, a psicologia pode ajudar muito mais, né, por que um age assim, o outro desta forma. Eu sempre aceno para a dimensão da fé, porque a palavra de Deus, claro, não sendo lida, ah, através de um olhar fundamentalista, ao pé da letra, mas sempre encontramos muita iluminação. E na oração também. Ela acalma e depois, quando a gente tem um diálogo com Deus, parece que o diálogo com os outros se torna mais fácil, né. Nossa, total. Sim, Tem uma outra pessoa que ela pediu para eu não sim. identificar neste Hum, caso, então eu não vou hum, identificar. hum, Falei, mas ela relata que ela mora, né, numa casa geminada, então ela ouve muitos barulhos, é amiga da vizinha. Essa vizinha criou duas filhas sozinha, de acordo com essa minha hum, ouvinte que está explicando aqui, nessa casa geminada. Cria duas filhas sozinha, uma um pouco mais velha, tem 19 anos, e outra tem 14 anos. E as 2 filhas brigam dia e noite entre elas, né, hã, e a mãe precisa trabalhar para gerir aquela casa, né. sim, Final de semana que passou, as 2 brigaram de se olhar, se olham: "O que tá me enfrentando? O que tá com a cara feia?" E começam a violentamente se agredir fisicamente, não é só palavra, sim. fisicamente. Nessa daqui, nessa briga que aconteceu final de semana, uma delas deu um empurrão na irmã mais nova, a mãe foi defender a irmã mais nova, porque passou do limite, e a mais velha acabou, segundo essa ouvinte aqui, sem querer, dando um tapa na mãe. A Hum, mais nova viu, ficou enlouquecida, pegou uma faca e elas foram as 2 para rua, as 2 meninas, irmãs, hã. brigar de faca na rua e aquela mãe desesperada. Ela disse: "Eu nunca tinha visto isso na minha vida". É, Quer dizer, às vezes tem conflitos que a gente nem imagina, né, Fran? sim. Por exemplo, colocar em pública uma situação assim, muita gente talvez conheça situações similares, né, porque a gente vê o fratricídio e o feminicídio, os dados que a gente tem no Uhum, Brasil, que são uhum. assustadores, né. É E normalizar a violência, é né? normalizar a violência. E aí vem todo o contágio por este mundo, que investe, hã somas que poderiam resolver o problema de toda a humanidade múltiplas vezes, em armamento, em violência, né. Uhum. Então, estão justamente na contramão do que todo mundo anseia, a paz. E isso vai nos contagiando. A gente vê pelas redes sociais, né, estes, extremos, essa polarização, e mesmo dentro da própria família, da família, às vezes, né, chega-se a estas situações, né. Então, até no noticiário a gente acompanha, né. Mas o que fazer, como agir? Hã, claro, uma mãe, quando vê, filhas, tomando essas atitudes,
o coração dela fica, Ah, assim, imagina, todo imagina. partido, né, Quem falou não foi a mãe em si, foi a vizinha a que vizinha, né. contou o caso, que Sim, ela que não estava na briga, ficou chocada até hoje já é quarta-feira, ela ainda está balançada com isso, não foi a família em si, sim, mas é um fato, né, Frei. sim, E Frei, posso já introduzir a última pergunta, se o senhor tá, conseguir fazer um sim. fechamento, porque a gente Hã, tem mais 2 minutinhos só. hã, A Jussara, semana passada, também tinha falado sobre drogas e alcoolismo presente na família, e o exato. quanto isso desestrutura todas as relações. Olha, isso é muito comum. Eu não tenho receio de falar da minha. Eu tenho um irmão que já esteve internado, se libertou da bebida durante 20 anos, recaiu, deixou de novo. Então a gente sabe todo o sofrimento. E ele tem um filho que também já ficou várias vezes internado por questão de drogas. E agora, recentemente, ontem eu soube que ele saiu da clínica e está trabalhando. Opa, Está bem, né? coisa boa. Então, aqui também não a gente não pode são as companhias. Vou falar do meu sobrinho, né, as companhias às vezes arrastam para este mundo Uhum, que, para muitos é um túnel sem saída, né, que não tem uhum, luz no final do túnel, né. Mas, graças a Deus que há compreensão. Aí eu vejo por exemplo, a nossa família, o que que a gente faz? Como é que a gente vive em relação a esses que têm esta enfermidade? Vamos uhum. dizer bem assim. Hã, dar maior apoio, não excluir. Tanto que quando eu vou para lá, eu visito, independente, eu tento, assim, não só eu, mas toda a família tem, se criou esta consciência da corresponsabilidade com as fraquezas uns dos outros, né. Uhum. Então, aí também e procurar, hã, encaminhar para soluções, né, como foi tem o caso de internação, e esse apoio para que essas pessoas que vivem este drama, porque para eles também é um drama, Uhum. mesmo que não aceitem, não admitam, eles sofrem muito com isso, se sintam amadas. Só mencionar aqui para a Jussara, né, que falou em específico da questão do alcoolismo e drogas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, classificou o alcoolismo como doença, e aqui no Brasil tem um CID. CID é um código, né, Hum, principal que divide as pessoas, inclusive para que o médico possa prescrever ou medicação, ou internação, ou hã. tratamento medicamentoso, ou de acompanhamento de saúde, que é o CID-F10. Só Hã. porque muita gente também não sabe, né, Frei, pensa que Sim, é só um desejo da pessoa, é um querer ou não querer, é uma não, doença, é né. uma tendência, por exemplo, Uhum, até hereditária, porque, um avô meu tinha esse problema. uhum, Dos filhos dele, a metade também seguiu o avô e outros nunca beberam, né. uhum. Da minha geração, em quase em cada família tem um. Era mais Ah, comum no sim, passado, né, o sim. alcoolismo, né. Então, Hoje é mais comum outro é, tipo de sim, que dependência é química, né. dependência e hoje tem, as drogas que aí por trás disso também tem quem ganha, quem Uhum, fatura alto. E são uhum. gente, às vezes, que estão à frente, que colocamos à frente para nos liderar, né, no mundo, vamos dizer claramente até no político, né, que fazem muita fortuna com isso. E, normalmente, os grandes hã, comerciantes deste mal, eles não vivem nas favelas, né. É verdade. Eles têm mansões, muitas vezes. Frei, meio-dia, eu realmente preciso encerrar, porque tem o próximo Exato. programa. Me parece, e quero lhe propor, que mesmo que eu passe um minutinho, mas daí tem que ser um minutinho mesmo, Frei, essas pessoas, a Silvia, a Jussara, a ouvinte que pediu para não identificar, o Vinícius, que estão com essas situações pontuais, talvez a coisa que mais nós possamos fazer é acolhê-los também, né. Então, se o senhor Sim, quiser com fazer uma certeza. prece, uma bênção para Ah, essas situações. sim. Então, que Deus de bondade, por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de todos os santos e santas, vos abençoe e que esse Deus
possa se fazer sentir em vossos corações através do amor de quem vos rodeia e daqueles que se preocupam com a dor e o sofrimento alheio, sentem compaixão e misericórdia. E também acolham não só esse nosso desejo, mas também sabendo que, não vos conhecendo pessoalmente, vocês estão em nossas preces e nós os colocamos todos, indistintamente, nas mãos misericordiosas, no coração compassivo e amoroso do Pai, o Pai que é sumo e eterno bem, que ama incondicionalmente todos os filhos e filhas. Então, que Ele vos abençoe a todos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Assim a gente fecha o programa. Frei, um abraço, viu? Outro, para todo mundo. A gente fica por aqui, o conteúdo fica armazenado e disponível